Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Prontos para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para a turma do 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é a construção do Estado brasileiro, do imperador ao presidente. Vamos conhecer um pouco como se deu aí o Estado do Brasil, como se constituiu a nossa República. Mas antes disso, vamos relembrar o nosso último desafio da aula de História. Na nossa última aula, a gente aprendeu um pouco sobre as lendas indígenas. Eu contei para vocês algumas histórias de mitos e lendas. E o desafio foi pesquisar outras lendas indígenas. E eu trouxe aqui 3 nomes que, se você não conseguiu cumprir o seu desafio, fica aí a dica para você pesquisar e conhecer sobre esses povos, sobre a história e sobre essas lendas. A primeira lenda é Tucumã, a lenda do surgimento da noite. Temos aí o paraíso terrestre. E a terceira dica de lenda para vocês é Quati e Iaê, a conquista do dia. Lembrando que essas lendas contam a história dos povos indígenas, mas também servem de aprendizado para as crianças. Então não deixa de conferir aí para você entender um pouco mais sobre o significado do dia e da noite para esses povos indígenas, tá bom? Vamos agora para o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos conhecer as formas de governo que o Brasil já possuiu, alguns períodos e diferenças, porque foram diversos períodos que existiram. Cada período teve sua característica, teve o seu jeito de governo também. Nós vamos conhecer um pouco sobre eles, como é nomeado cada um deles também, tá bom? E vamos começar com um questionamento para você. Você sabe o que é uma monarquia? Já ouviu essa palavra antes? Em algum outro lugar? Já estudou sobre isso? E sobre república? Sabe o que é uma república? Será que você vive em um país que é uma república? O Brasil, atualmente, é uma monarquia ou é uma república? Qual é a sua opinião? O que é que você acha sobre isso? Você acha que o Brasil é monarquia ou é república? E vamos hoje conhecer um pouco sobre essa construção do nosso Estado. Temos aí o mapa do Brasil atual, né? Com os seus estados, suas regiões, com cores diferentes, as nossas 5 regiões. Mas nem sempre foi assim, tá? O território do Brasil, há muito tempo atrás, não tinha esse formato que é registrado atualmente pelos mapas. Também não tinha esses estados e nem o nome de Brasil. A gente hoje vai conhecer um pouco de como é que o nosso país recebeu esse nome, quem foi que deu esse nome ao nosso país. E vamos começar falando sobre a monarquia. O que seria uma monarquia? É um sistema político que tem um monarca como líder, tem um rei como líder. Nesse período, não existia votação, não existia eleição. Quem comanda em uma monarquia é um rei. E o poder é passado de pai para filho, que a gente chama de hereditário. O rei comanda, e aí quando ele não pode mais governar, o filho dele é quem fica no comando. E permanece ali naquela família real. E o nosso país já foi uma monarquia. Já tivemos aí alguns reis comandando, e que não era aqui do Brasil, tá? Que vieram de Portugal. Há muito tempo atrás, quando aqui existia apenas os indígenas, os povos indígenas, os europeus vieram para cá. E
Em um desses períodos da nossa história, tivemos aí um rei, vários reis que passaram a governar o nosso país. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E o que seria república? República é uma palavra que descreve uma forma de governo. Na república se tem um chefe que ele governa por um período, um determinado período. Atualmente, o nosso país é uma república, tá? República Federativa do Brasil. Nós não somos comandados por um rei, como no período da monarquia. Temos eleições, os povos, as pessoas escolhem os seus representantes através do voto e quem governa é o presidente. Mas como eu comentei para vocês, nem sempre foi assim. Demorou muito tempo até que o nosso país se tornasse uma república, até que o nosso país ficasse independente, porque ele pertencia a Portugal. Era como se o Brasil fosse uma parte de Portugal longe da Europa. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mas qual a diferença entre monarquia e república? República é representado por um chefe eleito pelos cidadãos. E a monarquia é governado por um rei ou por um monarca. E aí não tem limite esse governo, porque é hereditário. Aquela família continua no poder por determinados períodos, por muitos e muitos tempos. Agora vamos analisar um pouco da nossa história, né? Como é que o Brasil começou a ser monarquia e passou a ser uma república. Olha aí a diferença da representação do nosso país. Como era que era representado através dos mapas. E olha as bandeiras também. Atualmente nós temos aí a bandeira que vocês já conseguem identificar, mas antes disso tivemos diversas outras, porque cada rei que passava colocava suas regras, né? E mudava também um pouco da forma de governo, da forma como era comandado, como as leis surgiam por aqui. E eu trouxe a linha do tempo para a gente entender um pouco sobre o que é que a gente vai ver hoje, ó. Temos aí os períodos da história do Brasil. Antes de 1500, nós temos aí um período que muitos chamam de descobrimento do Brasil, mas não foi bem assim, tá? Nas nossas terras já existia diversas etnias indígenas. Atualmente nós temos vários registros desses povos que viviam aqui. Então, em 1500, tivemos a chegada dos europeus que vieram para colonizar, da maneira deles, o nosso país. A nossa história é dividida aí por esse ano, mas isso não quer dizer que antes de 1500 não existia nada, não existia história. Existia sim, tá? Temos aí outros períodos, período pré-colonial, período colonial, período imperial e o período republicano, que dura até os dias de hoje. E através dessa imagem, você consegue observar pelas cores, né? Mais ou menos quanto durou cada um desses períodos. E o que foi surgindo neles, né? Plantio de cana-de-açúcar, descoberta do ouro, do café, até chegar no período do voto, que não foi fácil. Não foi uma conquista que surgiu da noite para o dia, tá? Por muito tempo as pessoas não puderam escolher seus representantes, devido a esse período que passamos sendo uma monarquia. Agora eu vou comentar um pouco com vocês sobre cada um desses períodos, tá bom? Vamos começar pelo período pré-cabralino. É conhecido por esse nome devido a Pedro Álvares Cabral, que chegou aqui nas nossas terras, tá? Temos aí uma pintura que representa essa fase, os europeus chegando nas embarcações. Bem ao fundo a gente consegue ver as caravelas com esses símbolos que representavam Portugal e os povos indígenas que já habitavam nossas terras. E se você observar direitinho, a gente tem aí um estranhamento. Eles estão um pouco assustados porque eram povos
totalmente diferentes, viviam de formas diferentes, a língua, o jeito de falar era diferente, os costumes também. E imagina só como deve ter sido esse encontro. Os povos indígenas que sempre estiveram aqui, nas terras do Brasil, que viviam lá do seu jeito, caçando, pescando, praticando a sua cultura, seu dialeto, suas diversas línguas, de repente vê aí povos brancos com muitas roupas, com barbas, com armas, chegando nas terras. E por um tempo houve aí essa relação entre eles. Os europeus, eles tinham interesse nas terras, porque naquele período vivia-se viajando para conquistar terras. Quem chegasse primeiro descobria, conquistava aquela terra sem ter consideração pelos povos que já habitavam. E aqui no nosso país não foi diferente, tá? Os indígenas chamavam nossa terra de Pindorama. Alguns povos que chegaram aqui, alguns europeus, chamavam de Terra de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, Terra Brasilis, até que finalmente ficou o nome de Brasil, devido a grande número de árvores de pau-brasil, que era uma árvore bastante valiosa. A madeira do pau-brasil era muito valiosa. E o que é que os europeus resolveram fazer? Resolveram fazer um escambo com os indígenas, mas peraí, o que é que significa escambo? Escambo é a troca de trabalho por um produto. Os indígenas não conheciam os metais, entre outros acessórios, o espelho também. Então os europeus combinavam de que os indígenas deveriam trazer uma determinada quantidade de madeira em troca de objetos. Trocavam por acessórios, por metais, para resumir para vocês. E por muito tempo houve essa relação. Porém, com o passar de mais algum tempo, não tinha mais tanto pau-brasil assim disponível. E aí os indígenas que estavam aqui passaram a ser escravizados. E além disso, eles também tiveram que aprender a língua portuguesa, aprender a religião católica com os padres jesuítas que também vieram em uma dessas expedições. E aí o dia a dia, o modo de vida aqui, ele foi modificado, tá? Temos aí o período pré-colonial, né? Como eu comentei para vocês, ó. Olha essa fotografia que mostra a derrubada do pau-brasil. Eram os indígenas que faziam todo o trabalho pesado, desde entrar nas matas, procurar madeira, cortar as toras e levar até as embarcações para que pudesse ser comercializado em outros locais. E esse trabalho aí, com o tempo, como eu comentei, passou a ser um trabalho mais escravizado, tá? Muitos indígenas passaram a adquirir doenças, outros conseguiam fugir também. E temos aí o período colonial, que vamos aí começar com o engenho de açúcar. Eu vou falar só um resumo de cada período, porque são períodos históricos que, como você pode ver na data, duraram muito tempo. Então a gente só vai ver um resumo sobre cada um. E no período colonial vamos ter aí os engenhos de açúcar, que já contamos com a chegada dos povos africanos que vieram para cá na condição de escravos. Os indígenas, muitos tinham fugido, alguns tinham morrido também, e aí, para suprir esse trabalho pesado, trouxeram os africanos para cá, que vieram em navios negreiros, para trabalhar nos engenhos de açúcar, na moenda, produzindo o melado. E nesse período também não foi um período muito fácil, tá? Mais trabalho escravo, os europeus ficando com toda a parte do dinheiro, porque o Brasil pertencia a Portugal, e muitas rebeliões também por conta dos africanos, dos povos negros que estavam aqui.
que muitas vezes viviam em senzalas, não tinham direitos, não recebiam dinheiro. E o nosso país, com essa economia, com essa mão de obra barata, mão de obra escrava, crescia cada vez mais, porque o açúcar rendia muito dinheiro. Tiveram aí as capitanias hereditárias que tinham como função render lucros para a colônia. A colônia era o Brasil era uma colônia de Portugal. Nem todas as capitanias deram certo, tá? Mas Pernambuco, por exemplo, foi uma das que prosperaram devido ao plantio de cana-de-açúcar. Tanto é que até os dias de hoje, o nosso estado de Pernambuco, ele é um estado que ainda cultiva cana-de-açúcar, pois as terras, o clima daqui favorece aí o cultivo da cana-de-açúcar. E aí tivemos o período imperial, que foi dividido em 3 fases, tá? Primeiro reinado, período regencial e um segundo reinado. E um resuminho dessa parte foi que teve aí o período regencial, que o Brasil não pôde ser comandado, pois tinha uma certa idade para poder ser rei. E como vocês veem na imagem aí, nós temos uma criança que passou um tempo comandando aqui o nosso país, tá? Não tomando as decisões, mas era o nome dele que estava à frente. Porque outras pessoas estavam interessadas em vir aqui para o Brasil, em também ter direitos às terras. Tanto é que a família real sai de Portugal e foge aqui para o Brasil e vem para cá para tentar proteger cada vez mais as terras, pois outros países tinham interesse em comandar as terras do Brasil. O período republicano, que a gente já conta com o voto, o direito de votar, o direito de escolher os seus representantes, que não foi fácil chegar nesse período, tá? Foi muita luta que o Brasil precisou ter para poder ter a sua independência. Tanto é que no dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil, porque o Brasil se separou de Portugal, passou a ser um país independente. A fundação aí, a origem da nossa bandeira que usamos hoje, um período bem famoso que foi a Era Vargas, que durou de 1930 a 1945. E aí tivemos os direitos dos trabalhadores, carteira assinada, jornada de trabalho de acordo com a lei. E também tivemos a ditadura militar, que foi um período bastante difícil aqui no nosso país, que vocês em outras séries vão conhecer mais detalhadamente. E por último, a Nova República, que é o que vivemos hoje. E um marco da Nova República foi a Constituição de 1988. Foi criada essa Constituição com todos os direitos que os cidadãos têm, com novas regras, novas leis, e que até hoje ela está em vigor, tá certo? E lembrando que nosso país hoje é uma república, quem comanda é um presidente, que para chegar ao poder precisa ser eleito através do voto. A grande característica da república é essa, é os cidadãos, as pessoas poderem escolher seu prefeito, seu vereador, deputado, presidente, entre outros, tá? Então não esqueça, o Brasil já foi uma monarquia, mas hoje vivemos em uma república, República Federativa do Brasil. E o desafio de hoje tem a ver com a república. Você vai pesquisar os nomes dos presidentes que já governaram o Brasil. Não foram poucos, tá? Temos aí diversos presidentes que já passaram por aqui e você vai dar essa pesquisada. Pesquisar o nome deles, se possível, coloque em uma ordem para que a gente possa saber quem veio primeiro, quem veio depois. Que na próxima aula eu vou trazer aqui essa lista de presidentes e eu quero ver se você conseguiu pesquisar todos, se você encontrou todos, se ficou faltando algum. Então, cumpre o seu desafio e manda aqui pra gente, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!